Olá, irmãos. Olá, amigos. Estejamos em paz. Que haja paz em todas as partes, em todos os lugares. Que assim seja. Dando continuidade às nossas apresentações e comentários sobre as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe lá quando nos apresentou o Sermão do Monte, vamos agora falar do que consta de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, vejamos bem, o que é justiça? Vamos destrinchar o que consta de justiça. Perseguidos por causa da justiça. Para entender justiça, vamos ficar com o que os Espíritos nos falam lá nas questões 875 e 876 do Livro dos Espíritos. Justiça consiste no respeito aos direitos de cada ser humano. Aplicando essa expressão, justiça consiste no respeito aos direitos de cada ser humano, a expressão lá da bem-aventurança fica: bem-aventurados os perseguidos por causa de respeitarem os direitos de cada ser humano, porque deles é o reino dos céus, né? Então, vamos ver aqui o seguinte: no convívio social, o homem se comporta, deve se comportar, obedecendo às leis e preceitos de leis que eles mesmos elaboram. Leis essas, por serem feitas por homens, precisam de atualizações, melhorias, conforme vai progredindo a humanidade. Elas têm que se atualizar. As leis de Deus são perfeitas, infalíveis, incorruptíveis, eternas, porque feitas, criadas por uma entidade perfeita. Os homens, então, se sujeitam às leis deles mesmos, às leis civis, às leis humanas e às leis de Deus. Cada homem deve ter como compromisso aquilo que Jesus resumiu para nós referente às leis de Deus. Cada homem deve desejar para os outros o que para si deseja. Isso implica também em cada homem respeitar o direito do outro como deseja que o seu direito seja respeitado. Esse modo de considerar as ações humanas é o mais excelente e irrefutável padrão referencial que cada homem poderia ter para, aliado à sua consciência, à medida que ela vai evoluir, saber se no convívio com o semelhante, com o próximo, ele está procedendo conforme as leis que regulam, que devem regular o comportamento, né, o seu comportamento. Não existe ninguém que deseje para si qualquer tipo de mal ou sofrimento. Portanto, não devemos. O homem não deve desejar para o outro mal ou sofrimento. E outra, ele deve respeitar os direitos alheios, porque ele não quer ver seus direitos desrespeitados. Em sã consciência, nenhum homem deve proceder dessa forma, querer para si algo de ruim, algo de mal, desrespeito, né? Se o homem proceder dessa forma, ele está cumprindo a lei de Deus e angariando méritos perante a infalível justiça de Deus também. Se ele procede assim, sempre segundo esse padrão de referência, ele vai
não vai mais ter razão ou moral para se desculpar, né? Ou procurar evasivas, desculpas, saídas pela tangente, referentes aos erros que ele comete, às falhas que ele comete, né? Porque ele já vai saber se ele está querendo para o outro o que ele quer para si, tá bom. Se não é assim, não está certo, está errado. Mas não só o desejar ao outro o bem, o melhor, o respeito aos direitos, respeito aos respectivos direitos. Na verdade, a justiça divina quer algo mais, quer que a gente proceda ajudando, colaborando propiciando o que o outro não tem, fazendo caridade por causa do amor ao próximo que nos é pedido, né? Então, além de proceder adequadamente conforme a lei de Deus, temos que fazer mais, fazer caridade, ajudar, procurar melhorar, evidenciar. É justo para todos ter o que nós temos. E se conseguirmos alguma coisa, é meritório para nós e é fazer justiça, levar aquele algo mais que conseguimos para os demais. Fazer a caridade. Claro que devemos ver mérito também naqueles a quem tentamos ajudar, colaborar com eles e tal. Mas, sempre que possível, procuremos fazer com que ele se transforme, ele mude, ele se reforme intimamente e passe a não depender mais da caridade alheia, da ajuda alheia. Não é? Faça com os outros também o que fizeram com ele. Trabalhe, estude, melhore, adquira conhecimento, enfim. Mude a sua própria vida, não fique dependente totalmente e sempre. A quem se referia Jesus ao falar aqueles perseguidos por causa da justiça? Ele não falou perseguidos pela justiça, né? Que são aqueles que, perante a lei, cometem crimes, erros, não seguem as leis e são julgados e condenados, mas não se apresentam, digamos, à justiça para o devido cumprimento de pena ou o resgate da sua dívida frente à lei. Não é a esses que se refere Jesus, mas sim aqueles que, aquilo que eles sabem, que eles criam, que descobrem, que desenvolvem, que aperfeiçoam em termos de novos materiais, ferramentas, equipamentos que vão levar e provocar facilidade, conforto, até conhecimento, ensino, verdades e benesses na vida premente que eles recebem por caridade, como já falamos, precisam de mérito, né? Essas coisas precisam de mérito. Mas eles levam aos outros a possibilidade de, com essas situações todas, essas contribuições todas, que são o cumprimento da justiça para todos, justiça infalível de Deus para todos, vai melhorar tudo, vai fazer com que tudo evolua, tudo progrida e a gente possa conseguir chegar ao reino dos céus, né, com o nosso aperfeiçoamento. E lá, e assim, sermos dignos de bem-aventuranças, de felicidade. Jesus, na verdade, aí se refere a esses homens todos que, ao longo da história humana, têm agido de acordo com a verdadeira e eterna justiça de Deus. Aqueles homens que tentaram ou tentam tornar o mundo melhor, tanto para indivíduos como para grupos, organizações, instituições, comunidades, nações, propiciando-lhes melhoria e progresso,
dotando-os de recursos e melhores condições, não só materiais, mas também espirituais, né? Por meio de educação, conhecimento, verdade, esclarecimento, moralização, liberdade, com responsabilidade, respeito, valorização, bem-estar. Homens que combatem o mal, buscando mudar os cenários viciosos e suas consequências nefastas. Não mancomunam com o erro, com a mentira, com imposições, opressão, injustiças, corrupção e privilégios sem o devido mérito. Homens que, de um modo idealista, buscam fazer prevalecer a verdadeira e digna justiça para todos, sem exceção. Homens que foram ou são defrontados sempre por esse comportamento, por dificuldades e empecilhos de toda ordem, por parte de outros homens, de instituições, de organizações, cuja finalidade, o objetivo desses é minar o bom ânimo daqueles que trabalham nesse sentido, ou organizações, né? ou dificultar o êxito da organização, do que eles procedam, do que eles realizam, façam. Então, eles querem minar o bom ânimo deles, a boa vontade, a disposição e dificultar o sucesso, o êxito que eles venham a obter. Homens que enfrentam de todo jeito negativas, proibições, narrativas maldosas contra o que eles querem, ameaças, perseguições, e recebem afrontas e até questiúnculas que são assacadas contra eles na clara tentativa de levá-los a tribunais humanos, nos quais vigora apenas a justiça dos homens e ainda por cima mal interpretada. Muitos desses verdadeiramente paladinos do bem, da caridade e do avanço, foram ou são esmagados sob a pecha de apóstatas, hereges, traidores, infiéis, agitadores, corruptores e coisas desse tipo. Eles sofrem calúnias, injúrias, difamações e perseguições. Eles enfrentam uma ferrenha e cruel oposição daqueles que querem preservar o status quo, manter a situação. Esses são os homens que são perseguidos por causa da justiça. A história da humanidade registra que homens desse porte têm sido mortos em fogueiras, na forca, fuzilados, aprisionados, torturados, sofrendo violento e permanente combate por parte de quem tenta manter a todo custo a situação vigente, que beneficia a uns poucos, em prejuízo de muitos. A história do homem sobre a Terra tem mostrado que nas organizações e instituições humanas, inclusive nas religiosas, posições e cargos têm sido ocupados por pessoas, muitas vezes, indignas de os ocuparem, porque não possuem a devida qualificação, né? E o mérito idealmente requerido para exercer essas funções e cargos. Os ocupantes destes cargos julgam, por autoatribuição, possuírem condição diferenciada, diferente dos demais homens, e que lhes confere autoridade e poder acima do que possui o comum dos homens. Ostentam o que na verdade não são. No tempo de Jesus, aqui entre nós, esses autoconsiderados poderosos tentavam comparar os seus modos de agir com a moralidade, a fraternidade, a mansidão, a humildade e o amor ao próximo com que Jesus agia e exemplificava. Obviamente, eles nada similar conseguiam vislumbrar
a não ser constatar de uma forma inquestionável que o seu proceder ficava muitíssimo abaixo e aquém da superioridade que Jesus mostrava, continha, possuía. O que Jesus fazia? Exemplificava e cumpria integralmente a lei de Deus, mostrava que o reino dos céus requer mérito e direitos para ser alcançado. Jesus não compactuava com imposturas nem iniquidades. Jamais deixava Jesus de agir, de divulgar e cumprir a perfeita e infalível justiça de Deus. Procedia com humildade, simplicidade, mansidão, pacifismo e amor pela humanidade inteira. Então, esses ocupantes desses cargos aí, cujo valor não ia além do que eles imaginavam, se auto-atribuíam, não conseguindo vislumbrar qualquer mínima semelhança com os métodos de Jesus, por serem orgulhosos, egoístas, maliciosos, prepotentes e arrogantes, não admitiam serem ofuscados, inferiorizados, colocados em segundo plano, nem verem cair por terra a sua imaginada grandeza. Muito melindrados, então, passaram a perseguir Jesus sem descanso, procurando e supondo falhas e deslizes nele, para que pudessem imputar a ele, visando condená-lo, com base nas leis dos homens. Mesmo Jesus, essa criatura de maior perfeição, que já encarnou na terra, guia e modelo para os homens, para nós, não escapou desse desrespeito, do ódio, de ameaças, calúnias e perseguições, por causa da justiça dos homens, intolerantes, que visavam manter benefícios para si, mas não para os demais. Sabemos em que resultou isso, essa perseguição e animosidade toda contra Jesus, né? O fato é que o ensino de Jesus quanto às leis de Deus, e qual será o nosso futuro, que ele nos apresentou, permanece aqui entre nós, embora, como ele mesmo adiantou, né, um tanto esquecido pelo materialismo em que os homens mergulharam. Mas que está esse materialismo e esse esquecimento em vias de uma retomada com ampliação de conhecimento pela doutrina consoladora que ele nos prometera rogar ao Pai. Jesus alertou seus discípulos e seguidores quanto às injúrias, calúnias, perseguições e sofrimentos que eles iriam sofrer por seguirem e divulgarem o seu ensino esclarecedor, né? Ensino esclarecedor sobre o real dever dos homens frente à perfeita e verdadeira justiça, que aprecia o cumprimento das leis, leis de Deus, as leis em geral, leis dos homens também, e a perseverança no bem, o amor, com o amor ao próximo, a caridade, esse caminhar para o aperfeiçoamento que vai conduzir ao reino dos céus, onde reinam as bem-aventuranças. Irmãos e amigos, vale muito avaliar cuidadosamente tudo isto. Mantenhamos-nos em paz, que haja paz entre os homens, nos lares e por toda a terra. Que assim seja.